Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo, muitas coisas para fazer. Hoje mesmo estava fazendo as coisas aqui em casa, está muito calor aqui em Maceió, estou aqui suado, mas tirei um tempinho para vir gravar esse vídeo. O que eu queria conversar com vocês hoje é um tema que é simples, é breve, é curto o tema em si, mas ele abrange uma complexidade que é necessário que estejamos atentos e, e despertos, né, para entender as implicações doutrinárias disso. Então, eu queria mostrar para vocês aqui uma passagem no livro de Moisés, tá? Essa daqui foi a última combinação tríplice que eu comprei quando eu ainda era mórmon. Né? Aqui tem o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Eu não usei ele muito porque foi a última que eu comprei, né? Para substituir outros que estavam mais gastos. E aqui no livro de Moisés, no capítulo 1, versículo 39, tem uma passagem que é fundamental para a doutrina mórmon, para a teologia mórmon como um todo. Toda a soteriologia do mormonismo, que é a doutrina de o que significa ser salvo dentro do mormonismo. Então, este livro de Moisés, José Smith não teve nem a criatividade de dizer que traduziu papiros egípcios ou encontrou placas. Ele simplesmente teve uma revelação. Então repare que ele escreveu como se fosse um novo livro de Êxodos, ele escreveu o livro de Moisés, como se fosse o próprio Moisés que tivesse escrito esse livro, meramente dizendo que recebeu uma revelação diretamente dos céus e escreveu isso aqui. Então é algo extraordinário. Repare como é extraordinário essa alegação. O livro de Moisés, se for verdadeiro, então ele é uma joia rara, uma preciosidade para todo mundo que acredita que Moisés existiu e falou com Deus e foi um profeta. Mas se esse livro de Moisés for falso, ele precisa ser exposto e recusado, e a religião que usa ele como se fosse verdade precisa ser discriminada como uma heresia, né? Algo que é falso, não é real, não é verdade. A pessoa pode escolher acreditar, mas afirmar que é verdade e dizer eu sei, não. Né? Então, repare a importância desse livro de Moisés, as implicações desse livro de Moisés que José Smith veio com ele. Disse que foi uma revelação. Então, o próprio Velho Testamento não foi primariamente escrito, né, por Moisés. Ele foi algo passado verbalmente e as gerações seguintes escreveram. Né? O Novo Testamento não caiu do céu como aquele bloco de livros. Foi por volta do terceiro a quarto século que a igreja, os seus bispos em concílio, reuniram as cartas dos apóstolos, reuniram os textos evangélicos e, sob direção do Espírito Santo, disseram: isto daqui é canônico, isto daqui é o livro que toda a igreja, essas são as cartas e os livros que toda a igreja vai preservar como o Novo Testamento. Então foi assim, né? Depois de séculos que a igreja foi estabelecida, depois de concílios entre bispos e homens de fé e homens que tinham o Espírito Santo, que identificaram, viram, perceberam que aqueles livros e cartas tinham a sã doutrina, tinham o evangelho que foi revelado de uma vez por todas e mantido pela igreja. Foi assim que o evangelho, que o Novo Testamento foi definido. Né? E aí aparece José Smith, no século XIX, escrevendo um livro e dizendo que recebeu revelação divina
que foi Moisés que escreveu essas coisas e essas coisas foram perdidas, mas Deus revelou diretamente, palavra por palavra. Então veja que não precisou de papiro, não precisou de pedra, não precisou de placas de ouro, de latão, nada disso. Foi revelação direta. Né? Então, por quê? Porque nessa época, aqui, ele já tinha esgotado, talvez, né, toda a criatividade dele para isso, ou não precisava mais, já tinha gente que já ia acreditar no que ele escrevesse. Mas isso daí são conjecturas minhas, tá? O que importa é o que eu queria trazer para vocês hoje, Moisés 1:39. Eu sei de qual, pois eis que esta é a minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Né? Tá aqui. Por que isso é tão implicante, tão importante? O mormonismo se desenvolveu a partir da mentalidade de José Smith e de como as pessoas ao redor dele recebiam a doutrina e como ele desenvolvia. Essa concepção de Deus é a consequência, esse versículo é a consequência de como José Smith e as pessoas ao redor acreditavam em Deus e precisavam acreditar em Deus por causa das paixões que eles tinham. Então, o mormonismo tem como propósito de vida e existência o ser humano guardar as leis mormons para se tornar um Deus um dia. Isso é a salvação do mormonismo, é isso, é você ser exaltado e a sua natureza divina. Cada ser humano tem natureza divina. Cada ser humano nasceu espiritualmente de um Deus homem com uma deusa mulher que procriaram como deuses, espíritos, e ganharam a carne através da procriação dos pais carnais. Tá? Mas todo o espírito de cada ser humano é um espírito procriado por um Deus e uma deusa. Certo? Essa é a doutrina do mormonismo. E o propósito de vida é a pessoa ser um mormon fiel, guardador dos mandamentos, conhecer os segredos do templo, os apertos de mãos e palavra-senha, para também passar pelos anjos que estão de sentinela, que estão guardando o grande tesouro da exaltação. E aí o mormon vai ser exaltado e se tornar um Deus. E daí vem que existem múltiplos deuses no universo dos mormons, certo? Então essa é a concepção de Deus que o José Smith teve, né? Uma criatividade imensa que os mormons até usam como argumento como é que um homem iletrado poderia ter tais ideias. Só pode ser revelação divina. Bom, muitos homens iletrados neste mundo escreveram livros com ideias transcendentais e que abriram religiões. Né? Você tem aí o livro de Urântia, você tem os livros da cultura racional, você tem os livros de Allan Kardec e assim por diante. Você tem o Alcorão. Então, escrever um livro e sendo iletrado não é prova de que aquilo é verdade. Desenvolver uma religião, um sistema religioso, sendo iletrado, não é prova de que aquele sistema religioso seja verdade. E aí, José Smith desenvolveu esse conceito religioso de Deus, e a consequência disso é que existem múltiplos deuses no universo. E cada ser humano é consubstancial à natureza divina, é da natureza divina, certo? A semente de um Deus homem com uma deusa mulher procriou um espírito que ganhou carne através da procriação carnal neste mundo. Essa é a doutrina do mormonismo, tá? Não se admire de que isso realmente seja, né? Por mais espantoso que seja. Veja só, a implicação é que Deus não está sozinho como Deus, ele tem vários companheiros deuses. Os mormons não aceitam que chamem eles de politeístas, porque o argumento que eles usam é que cada Deus tem seus filhos que devem adorar só a ele como Deus. Então, esses filhos são monoteístas. Esse é o argumento que os mormons usam. Tá?
Então, qual é a consequência disso? É José Smith chegar a esse entendimento que, ora, se isso acontece, existem vários deuses, então os deuses têm um propósito, os deuses têm um sentido de existir, e o ser humano então tem um sentido de existir. É uma questão realmente que satisfaz as nossas paixões. Nós precisamos ver sentido na existência. E isso satisfez e satisfaz muitas pessoas por este mundo, né? Veja como isso é satisfatório. Eu tenho uma crença, uma fé que eu vou me tornar um criador de universos e vou procriar com minha esposa deste mundo que eu abracei, e eu vou procriar para sempre. Eu vou ser Deus e ela deusa. E vamos preencher o universo, vamos criar o nosso próprio universo, e os nossos filhos daquele universo vão nos adorar como deuses. Então isso satisfaz muito as paixões humanas. E, consequentemente, surgiram muitos livros para expressar esse entendimento, né? O livro de Moisés, que José Smith escreveu, expressa muito bem expresso esse entendimento. Então Deus tem um propósito, um sentido de ser, um sentido na vida de existir, que é o quê? Proporcionar a imortalidade e vida eterna do homem. Ou seja, Deus precisa, para aumentar a própria glória, para ele ter sentido de existir, gerar, criar, fazer coisas. Então, Deus tem uma necessidade. Deus não é completo. Ele não é pleno. Deus precisa da criação e que essa criação também se volte para Deus. E que essa criação se torne Deus. Então, se houver um Deus em algum universo que não conseguir fazer muitos deuses entre os filhos com a deusa dele, então ele não será tão avançado, tão bem sucedido quanto um outro deus vizinho dele que criou outro universo, que conseguiu levar 90% dos filhos espirituais dele à exaltação, a se tornarem deuses. Porque a obra e glória de Deus, ou seja, o sentido de existir e o que dá divindade a ele, é proporcionar imortalidade e vida eterna do homem. Ou seja, ele precisa fazer aquilo para ser glorioso. A criação dele é que dá a glória a Deus. Então Deus não é completo, Deus não é onipotente, Deus não é pleno. Ele precisa que a criação dele complete ele. Ele tem coisas que a criação dele pode acrescentar a ele. Este sentido de Deus, esta concepção sobre Deus, ela é muito criativa, mas é falsa. Ela é esplêndida, e esse esplendor é a glória dos demônios, certo? É uma inspiração demoníaca, esta concepção de Deus. Repare que no Velho Testamento, Moisés conversa com Deus. Moisés conversa com Deus no livro de Êxodo, não o livro de Moisés, pensado por José Smith. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 15. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirás aos israelitas: eu sou, me enviou até vós. Desculpe, gente, porque eu estou com um menininho aqui no quarto dele brincando, e é bem aqui em cima do escritório. Então, veja que esse é o nome de Deus. Eu sou. Essa palavra eu sou significa que Deus existe independente de qualquer outra existência alheia. Ele existe como supremo. Não existe nada que cause a existência de Deus. Não existe nada que acrescente a Deus qualquer coisa. Deus é pleno, completo, independente, e toda a obra
e criação dele, ele fez porque quis. Ele fez porque ama, porque Deus é amor, como disse São João. Ora, se Deus recebe alguma coisa da criação dele, se ele precisa da criação dele para dar glória a ele e ele ser exaltado, se ele será mais sucedido por quantos mais dos filhos dele se tornarem deuses, então Deus não é pleno. E outra, Deus executa essa obra porque necessita. Então não é por amor, é por necessidade. Então Deus, o amor dele não é completo, porque não é um amor que desnecessário que a criação dele o ame de volta. Deus não precisa. Nada pode ser acrescentado a Deus. Eu sou. Ele é o que é. Independente. É o ser autoexistente. Fora do tempo. Criador do tempo. Essa é a realidade de Deus. Isso é como Deus é. E ele se manifestou. Ele se revelou. Não foi um profeta que teve uma ideia. Ele se manifestou e se revelou assim. Então, repare só, tem um salmo, o 116, Salmo 116, o verso 12, diz assim: como retribuirei a Jeová, a eu sou, todo o bem que me fez? O sentido disso daqui é que o que é que eu tenho para dar a Deus? O que é que eu tenho para retribuir a Deus? Tudo que Ele me fez. Não existe nada, porque Ele já é pleno. Ele é de tudo imensamente dotado. A adoração que damos a Ele, Ele não necessita. Quem necessita somos nós. Não existe nada que possamos dar a Ele que faça falta a Ele, que Ele não tinha. Verso 13. Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Jeová. Cumprirei a Jeová os meus votos, na presença de todo o seu povo. É isso. Então, o que nós podemos dar a Deus, Ele já tem. Ele não precisa. O que me resta, então, é eu aceitar ser salvo por Ele. Eu que necessito. Somente eu que necessito. Deus não necessita. Cada ser humano que necessita de Deus. Mas Deus não vai ganhar nada que lhe falte com a adoração e a aceitação de toda a criatura dele. E é por isso que ele ama, porque ele não fez isso com interesse. O amor não tem interesse. É isso. Cumprirei a Jeová os meus votos. Então, o que eu posso dar a Deus, Ele não precisa. Eu preciso. Então, só me resta cumprir os meus votos, fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Então, a concepção sobre Deus que foi tida por José Smith é falsa, é imoral, é blasfema, é herética, é inspirada pelos demônios. Só há um Deus e Ele é o que é, sempre. Não haverão outros deuses. A obra de Deus, Ele faz por amor porque quer. Não porque Ele vai receber glória por proporcionar imortalidade e vida eterna. E a glória dele é autoexistente. A graça divina e energia divina é incriada. Não passou a existir porque ele precisa. Ele ama e ele criou porque quis, sem que necessitasse. Nada da criação dele vai alterar, por aceitar ou não,
a natureza dele, o poder dele, a onisciência dele, a expansão dele, nada. Deus já possui, já tem, já é, antes que todas as coisas existissem. Ele é pleno, supremo, soberano, acima de tudo, não há outro como Deus. Então você que assistiu até aqui, se gostou do vídeo, achou ele importante, que pode beneficiar mais alguém, por favor considere se inscrever no canal e curtir. Dessa maneira, esse aplicativo mostra esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe com seus parentes e amigos, aqueles que sejam mormons ou não, alguém que já ouviu falar do mormonismo ou nunca ouviu, simplesmente para alertá-lo para que não ceda à pregação envolvente que o mormonismo faz, tá? Se vocês acharem importante algum tema que eu poderia abordar, por favor, faça aí nos comentários alguma pergunta pertinente também. Procuro trazer para vocês as coisas depois de fazer uma profunda reflexão, uma pesquisa, e para que seja realmente algo que seja substancial. Queria mostrar para vocês, por exemplo, isso daqui. Essa é uma réplica do primeiro livro de Mórmon que foi publicado, tá? Essa réplica aqui tem até a data aqui, 1830, certo? E quando eu tinha saído do mormonismo, eu encomendei esse daqui e fiz comparações, por exemplo, com a edição atual, ou a última edição que eu tinha adquirido. E fiz algumas notas, algumas observações nesse livro. Eu acho que no tempo depois que eu saí, eu estudei o mormonismo de uma maneira mais profunda do que quando eu estava lá, porque lá dentro nós só somos permitidos psicologicamente e emocionalmente a estudar o mormonismo de uma maneira, mas quando você sai, você está livre para estudar ele completamente. Aquilo que se esconde, aquilo que se mente a respeito, você então pode investigar e encarar aquilo dali. E esse vídeo que eu gravei hoje, então, eu sei que pode ser muito doloroso para algumas pessoas, porque essa passagem de Moisés 1,39 realmente é brilhante, é radiante. Só que é o brilho dos demônios, tá? Muitas vezes você vai ler essa passagem, como eu, e sentir um calor no peito, sentir propósito, sentir poder, sentir que tudo aquilo é verdade mesmo. Olha, essa é uma prova que essa igreja é verdadeira. Mas, vez ou outra, Deus nos permite abrir um pouco os olhos, ler uma passagem e duvidar daquilo dali, e questionar aquilo dali, e sentir um desconforto, um incômodo com aquela passagem que lemos. E a seita ensina a esconder isso, a apagar isso, a deixar isso por debaixo do tapete, ter fé, colocar o escudo da fé, né, o testemunho. E são técnicas que são deturpações, né, são deturpações da sã doutrina. De fato, nem tudo vamos compreender, haverá sempre um mistério, e precisamos expor isso que não entendemos a Deus, e colocar ali aos pés da cruz, e suplicar que Ele nos ajude a fazermos a vontade dEle, acima de tudo. Então, nesse momento que você tiver essa dúvida, esse lampejo de achar estranho uma passagem, uma prática, um acontecimento, coloque a luz de Cristo e não
à luz de uma religião inventada por homens, né, em 1830, tá? Então, Deus vai conduzir, vai lhe dar forças. De fato é difícil, é necessária humildade. Então, o mórmon que está lá há muito tempo, que investiu seus talentos, seus recursos, seu tempo ali, décadas ali, é difícil para ele olhar para isso tudo e dizer falso. Ele vai desconfiar de tudo mais. Muitos mórmons, quando saem, de fato, eles se tornam mundanos. É necessário humildade para pedir ajuda a Deus, para enxergar isso, encontrar as coisas, e Deus dá forças para prosseguir no caminho de virtude. E é isso mesmo. Caímos e levantamos, e o que nós podemos fazer para agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá é tomar o cálice da salvação. E nós que estamos impuros, às vezes o cálice que é santo, para nós vai exigir um esforço e às vezes uma dor. E nós precisamos cair e levantar. Mas permanecer num erro por questões de conveniência familiar, conveniência de trabalho, conveniência de convívio, conveniência emocional, psicológica, e pronto, e calar cada lampejo que Deus nos dá, de desconfiar que aquilo dali é uma falsidade, então nós estamos trilhando um caminho que nos afasta ainda mais de Deus. Que nós estamos recusando tantos bens e dádivas que Ele pode nos dar. Então precisamos ter essa humildade de buscar ajuda, e Deus vai ajudar sim, com certeza. E Ele vai ajudar porque Ele quer, porque Ele ama, não porque Ele quer alguma coisa em troca, não porque vamos acrescentar glória a Ele, não porque vamos ser mais deuses. Fazemos isso porque amamos a Deus, e Ele nos estende a mão também porque Ele nos ama. Deus conceda. Até a próxima, fiquem todos com Deus.